Vamos então ao quarto passo na nossa caminhada para entender as estratégias de Bolsonaro para buscar a reeleição dele. Nós tratamos da questão dos preços dos combustíveis, tratamos da inflação, tratamos das medidas legais para eventualmente apressar esse pacote social. Agora vamos ver como é que o presidente Jair Bolsonaro pretende, em termos de organização da sua chapa, se dirigir ao público. Ele reiterou que pretende indicar o general Braga Neto como vice. Vamos ouvir. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na Casa Civil também durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa. Então é uma pessoa que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? E é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? É uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui nos próximos anos. Bom, independentemente do que o presidente Bolsonaro tenha de apreciação da figura do general Braga Neto, qual será a apreciação que o eleitor terá do general Braga Neto, Caio? Muito difícil o Braga Neto agregar voto, né? Ele não agrega voto, ele agrega quem já vota no Bolsonaro pela questão militar, né? Um general e por aí vai. Mas é um nome muito mais para 2022 do que para um eventual segundo mandato, né? Braga Neto é um dos maiores críticos à urna eletrônica, substituiu o Fernando Azevedo no Ministério da Defesa numa linha de tentar fazer o meu exército, né? Como o presidente Jair Bolsonaro gosta de dizer, então, e um crítico da urna eletrônica. E segundo até a reportagem do Estado de São Paulo, nós confirmamos também, deixou claro, né, para o presidente Arthur Lira que poderia não haver eleições caso não houvesse auditoria na urna, voto impresso e por aí vai. Então eu vejo muito mais um nome para 22, para a eleição, para ajudar a dar esse suporte político, militar, porque não no caso de uma eventual derrota, do que um nome para moldar em um eventual segundo mandato. Mas acho que ele também pensa nessa mesma blindagem, mas é mais para 22 que para 23. Deixa eu fazer uma troca rápida de ideias de vocês. São todos aqui repórteres políticos experimentados, tá? Essa escolha foi um erro ou um acerto? Nossa, que difícil, William. Se da perspectiva do presidente Jair Bolsonaro é um acerto, porque, em tese, ele estaria blindado de um eventual processo de impeachment no Congresso. Porque, embora o presidente Jair Bolsonaro seja um político que passou muitos anos aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, e que se elegeu com a bandeira da antipolítica e agora se aproxima do centrão, Bolsonaro não é uma pessoa que confia nos políticos. E ele diz isso em conversas e reitera isso. Então, ele precisa ter alguém que ele saiba que não vá fazer nenhum movimento para tirá-lo da cadeira. Para mim, é esse o movimento que está posto. A gente pensar qual a diferença do Lula para o Alckmin, qual a diferença do Bolsonaro para o Braga Neto. Lula para o Alckmin são distintos. E aliança se faz entre distintos. Bolsonaro militar, Braga Neto militar. Né? É uma chapa difícil. Né? Mas é muito estranha a escolha dele, né? Porque as outras opções que ele tinha, pelo menos que circulou, eram a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ou eventualmente a ex-ministra Damares Alves. Seria um aceno para o voto feminino, que é um eleitorado em que ele perde feio. Então, dá a sensação que o Bolsonaro está menos preocupado em agregar votos e mais preocupado em garantir, de alguma forma, o Ministério da Defesa na sua cruzada, acho a palavra muito forte, contra as urnas. Também, o que dizem aqui, também em Brasília, e isso não é segredo para ninguém, que o presidente tem muita dificuldade em confiar em mulheres. Talvez isso explique um pouco porque as duas ex-ministras não tenham alcançado o posto de vice, pelo menos não até agora. É uma interessante explicação psicológica, Caio. Não, exatamente. Eu vou muito comparando as duas principais chapas. O grande fato político dessa eleição, até agora pelo menos, é a união Lula e Alckmin, né? Que ninguém esperava, que marcou e que é marcante ainda, com os acenos para o centro que o ex-presidente Lula, sabendo que precisa conquistar o centro de novo, fez. E do outro lado, uma chapa entre iguais, né? Entre um general da reserva,
não fala com a imprensa, você não sabe direito muito o que pensa, e um militar também, de carreira política. É estranho, na minha forma de ver isso como repórter, o seguinte: se alguém precisa agregar, é o Bolsonaro, e ele escolhe alguém que não necessariamente agrega. Obrigado a vocês três por enquanto.